Autismo e o desfraude. Hoje eu vou conversar com a neuropsicopedagoga Letícia Mello sobre um tema super importante e que as mães e os pais têm muitas dúvidas. Como proceder no desfraude, como proceder no desfraude de crianças autistas. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vou esperar a Letícia chegar. E enquanto que a Letícia não chega, quero lembrar que hoje é o último dia para o curso Desfraude Penico Amigo, né? O meu curso de desfraude. Hoje vai ser o último dia de inscrição e eu estou muito feliz por essa corrente que eu fiz aqui durante essa semana bem linda, né? De pessoas acompanharem. Foram várias lives, né? Na semana do Desfraude Sem Estresse, o workshop também Desfraude na Hora Certa, que foi maravilhoso na quinta-feira passada. E hoje nós estamos encerrando a nossa série com a Letícia, que vai ser muito boa essa conversa que nós vamos falar sobre o desfraude no autismo, como proceder, se é diferente da criança típica ou da criança atípica. Então, vamos lá. A Letícia já está por aqui, vou chamar ela. Tinho, acho que tá entrando. Pronto. Olá! Boa noite, Sabrina. Boa Tudo noite, bem? Letícia. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Muito bom poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre esse tema que eu tanto amo, que é o autismo. Sim. Deixa eu só colocar aqui o tema. Peraí, um minutinho, pessoal. Desfraude, pronto. Vou fixar aqui. Pronto. Letícia, tá me escutando ou travou o seu vídeo? Gente, quem travou? Foi eu ou foi a Letícia? Ah, ela caiu. Bom, foi a Letícia. Bom, vou esperar ela entrar então. Deve ser algum probleminha de conexão. Mas, de qualquer forma, pessoal, quero agradecer a presença aqui de todos na nossa live. A gente já vai começar. Esperar só ela entrar então. Caí, mas já levantei. Pronto. Sim, ótimo. Faz parte, faz parte. Ao vivo é assim mesmo. Bom, Letícia, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, né? Obrigada. Já há um tempo eu já estava querendo fazer essa live com você. Naquele dia você entrou ali para me assistir. Eu falei, epa, Aham. já convido na hora e depois já mando o recado, porque é um tema super importante e os pais vêm me perguntar se tem diferença o desfraude da criança autista, se não tem. E eu acho que é super importante trazer uma pessoa que sabe do assunto, como você, que tem muita experiência com as crianças autistas. Então, eu estou muito feliz que você me aceitou. Sei Obrigada. que tem gente que é daqui do meu perfil e outros que são do seu, então queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho. Claro, obrigada mais uma vez pelo convite. Meu nome é Letícia Mello. Eu sou pedagoga, especialista em neuroaprendizagem, né? Em neuropsicopedagogia e especialista em autismo. Hoje a CAIC e a Transformar são parceiras, né? Eu tenho uma clínica Sim. multidisciplinar que trabalha com o desenvolvimento infantil de crianças atípicas e neurotípicas, né? Atípicas que se encontram dentro do transtorno e neurotípicas que têm outros tipos de dificuldade de aprendizagem ou outros transtornos associados. Mas hoje o nosso maior público é a intervenção precoce com crianças autistas abaixo de 4 aninhos. Esse é o nosso maior público hoje lá na clínica. Então, eu sou uma amante do autismo, eu digo que ele me escolheu há alguns anos. E aproveitando que estamos com os dois perfis, eu queria falar o que é o autismo, né? Porque tem muitas mamães, Sim, muitos papais que estão nos que ouvindo não sim. agora que não sabem o que é. Então, agora a Exato. gente. Só ia te falar pedir um minutinho, para quem está Uhum. chegando do perfil da Letícia, Claro, só vou me claro. apresentar rapidinho e a gente começa.
Bom, eu sou Sabrina Arouxa, sou pediatra, sou nefrologista pediátrica. A Letícia falou ali da CAIC, a CAIC é a Clínica de Atendimento Integral da Criança, que eu também coordeno. E nós temos uma parceria da Transformar e da CAIC, né? Então a gente trabalha junto, troca figurinhas e muito obrigada também pela parceria. É um prazer da gente ter essa parceria das clínicas também. Mas aí, então, Letícia, muitos pais não sabem mesmo. Tem gente que tem dúvida, tem gente que bota muita caraminhola na cabeça do que é autismo. Preconceito nós sabemos que existe, né, por falta de informação. E o que seria o autismo? Como é que você, quando a criança chega na sua clínica, você lida, né? E Isso. para chegar nesse diagnóstico, eu sei que a Fernanda, que é uma das nossas neuros, que é a nossa neuro na É, CAIC, também faz um trabalho de diagnóstico. Como é que é o seu trabalho como neuropsicopedagoga? o autismo ele é um transtorno neurológico que ele vai afetar duas áreas: a linguagem, né, a comunicação. Então, existem crianças que falam, que são verbais, e outras que não são verbais, e também a dificuldade na socialização. O autismo ele não é uma doença, não é contagiosa, não pega pelo ar. Não existem ainda estudos comprovados o porquê que ele acontece, mas ele hoje, a cada 50 crianças nascidas, duas delas apresentam características e se encontram dentro do transtorno do espectro autista. Então, ele é um transtorno neurológico. Hoje a gente já consegue identificar as características desse transtorno a partir de 1 ano e 2 meses. E existe, Sabina, alguns sinais que a criança apresenta, que é muito importante as famílias estarem atentas a esses comportamentos, porque vai interferir completamente na questão do desfraude da Com certeza. criança, né? Que é o tema que a gente está falando hoje. Então, hoje a gente tem dois caminhos no qual as crianças, né, que as famílias nos procuram. Quando a família já observa um atraso nos marcos do desenvolvimento da criança e procura um neuropediatra, e esse pediatra solicita uma avaliação multidisciplinar. Então, hoje eu faço a avaliação do desenvolvimento dessa criança para saber se ela se encontra ou não dentro do transtorno do espectro autista. Então, existe uma quantidade de sessões, alguns protocolos utilizados para ver se essa criança se encontra dentro da faixa etária, dos marcos do desenvolvimento necessários para a idade, ou se não, se ela apresenta o transtorno da atraso na fala ou a dificuldade na interação social, e ela vai pontuar alguns critérios dentro do DSM, que é de onde a gente tira essa questão do autismo, né? Que é o transtorno neurológico. Então, Sim. pode perguntar. Sim, e só nesse panorama inicial que você falou sobre explicando o autismo, eu já tiro vários temas que eu abordo aqui no desfraude das crianças e eu oriento a família. Por quê? Muitas pessoas falam sobre desfraude por aí como se fosse uma fórmula mágica. Olha, você faz tal coisa, dá certo para você. Ou então fala, olha, vamos fazer a mãe tem que ficar, mãe, o pai, com a criança acompanhando um fim de semana, vamos aproveitar o verão e você vai desfraudar. E não necessariamente. Quando eu falo do desfraude, eu falo muito do desenvolvimento. Como é o desenvolvimento dessa criança? E Exato. aí, tem, tem dois tópicos que você já falou aí, que eu vejo que são muito importantes dentro do desfraude. Um Uhum. que eu falo que é o time, sabe? O time, o que eu falo? Qual é esse conceito de time? A família tem um papel. Exato. Os cuidadores, que pode ser uma avó, uma tia, que às vezes a família está numa dinâmica tão de correria que não percebe algumas coisas. E Uhum. esse cuidador, que fica com a criança, por exemplo, o dia inteiro, quando a família está trabalhando, vai perceber. Correto. A escola, porque Exato. às vezes é a escola que traz olha, essa criança, a fala dela está diferente, né? Uhum. E o profissional de saúde, porque se essa criança ela tem um pediatra que acompanha ela, de tempos em tempos, as consultas de puericultura, de rotina, quando ele avaliar, ele vai falar: pera, tem algo de errado nessa criança. Vamos levar no neuropediatra, aí o neuro vai avaliar mais a fundo. E aí vai pedir todo essa avaliação que você faz, né?
Isso mesmo. Então, é importante da criança ela estar acompanhada, porque muitas das vezes os pais acham que ou é só informação de Instagram ou levar a criança no médico quando ela está doente. Ah, se está Uhum. gripada, eu vou levar. Mas e esse acompanhamento do desenvolvimento? Ela está crescendo da forma certa? Está se desenvolvendo? O neurológico dela está ok? Eu vejo que muitas famílias não têm esse conhecimento do quanto é importante o acompanhamento da criança com o time realmente, né? De saber dos cuidadores, um olhar mais atento. Tens toda a razão quando tu fala da correria do dia. É muito corrido hoje mesmo para as famílias. Então, eles acabam deixando ou os filhos com alguém, ou com cuidadores, ou com parentes, ou com a escola. Então, todos devem entender um pouquinho do desenvolvimento infantil para saber se essa criança não está falando na idade certa. Eu recebo muitas crianças que com 2 anos não falam nenhuma palavrinha e a família justifica dizendo que é porque meu pai falou com 5, é porque ela é preguiçosa, né, por causa da mamadeira, sempre dando uma justificativa Sim. e nunca é só o atraso na fala, sempre vem acarretado de outras características, né? Então já deixa aqui o meu alerta, papais e mamães e todo mundo que está nos ouvindo, não é normal uma criança com 2 anos não falar. É claro que ela não vai ter um português correto, mas 2 palavrinhas, ordem de comando, isso ela já tem que estar fazendo. Exato. E aí, puxando a questão da fala, muitos pais falam assim: ah, mas com 2 anos, a gente tem que desfraldar? Porque as pessoas pegaram esse marco dos 2 anos e acham que toda criança tem que desfraldar com 2 anos, Sim. né? E isso é uma dúvida muito frequente. Que idade a gente desfralda? 2 anos, 2 anos, 2 anos? Só que os 2 anos, a partir dos dois, ela começa a mostrar os marcos do desenvolvimento para o desfraude, tá, gente? Então, pode ser que criança desfraude com 2, 2 anos e meio, 3, 4, isso tudo vai depender. E aí, a linguagem é uma das coisas super importantes para o desfraude, porque a criança ela precisa se comunicar. Mamãe, xixi, quero ir no banheiro, banheiro. Ela tem que ter essa linguagem bem desenvolvida. Então, se a criança não fala, é importante a gente trabalhar essa fala antes. Então, Letícia, uma frase que eu gosto e que eu falo sempre é que o desfraude ele não começa no desfraude. Ele começa antes. Porque se a criança com 1 ano e pouquinho ela está tendo algum atraso, a família tem que já trabalhar uma fono, ir procurando a equipe multidisciplinar para ir trabalhando essa fala. Porque isso vai chegar, culminar no desfraude dela. Vai ajudar também, né? Exato. Existem crianças que se encontram dentro do transtorno do espectro autista, mas elas não são verbais. Elas não desenvolveram a fala ainda com 2, 3 ou 4 anos. Mas elas conseguem, algumas, ter a compreensão do meio que o cerca, a compreensão verbal, entender ordens de comando. Então, é bem legal para essas famílias a questão do apoio visual também, Sim. né? O apoio visual, porque ela não vai falar mamãe, xixi ou cocô, mas com o apoio visual ela também consegue estar se desenvolvendo para o desfraude no tempo correto. Que cada criança, para o desfraude, tem seu tempo, né? Exato, tem seu tempo. Tem um limite, né, que é os 5 anos. Então, se a criança chegou aos 5 anos, ela não se fraudou, é importante ter uma avaliação, tá? Mas a criança autista, ela pode ter um atraso no desfraude, Uhum. diferente da criança típica. A criança Sim. típica, esses 5 anos é bem marcado. Na autista, tudo vai depender do grau dela, né? Se é um autismo mais leve, se ela é verbal ou não verbal, como é que foi trabalhado, se ela teve esse diagnóstico precoce. Eu achei maravilhoso você falar que a maioria das crianças na Transformar hoje são crianças bem pequenininhas. Bem pequenininha, Isso, bem pequenininha. A gente tem isso bebês ajuda com um muito. aninho já fazendo intervenção precoce, com toda a equipe, com avanços assim, muito significativos, né? O quanto mais cedo essa família. Eu digo que diagnóstico não é sentença. Ele vai respaldar a família de questões legais. Mas, independente de um diagnóstico fechado, uma criança que já apresenta estereotipias, anda na ponta do pé, faz enfileiramento de carrinhos ou de outros objetos, ou que gira no próprio eixo, que são algumas das características, né, do autismo, entre outras, e que tem um atraso na fala, já
pode começar a intervenção, porque demora muitas vezes um pouquinho o processo de avaliação, de levar para o neuro, de retornar, mas um dia longe da terapia já é um dia de atraso, meu coração já fica apertado. Sim, e a criança ela precisa de estímulo, né? Mesmo as crianças neurotípicas, se é uma criança típica, mas a família não interage com ela, não conversa, não estimula, essa criança vai ter vai desenvolver um atraso. E na Exato. criança autista, a gente tem que ter mais paciência. Muitas das vezes, os pais me perguntam assim, qual a diferença? Tem alguma fórmula mágica para a criança autista para fazer o desfraude? Eu sempre falo, estímulo da família, a família precisa ser colaborativa. Falar mais sobre xixi, cocô, mostrar, olha só, filho, mamãe foi fazer xixi, vem cá ver. Mostrar. Como é uma criança que tem essa questão social, o desfraude é social também. Então, se a família mostrar, colaborar e ter muita paciência, porque tem que repetir cada vez mais o processo, mostrar e ajudar essa criança e procurar uma equipe multidisciplinar, né, para avaliar o que ela precisa, se é uma fono, se é uma terapeuta ocupacional, né, o que ela vai precisar de estímulo nesse caminho para ajudar nesse desenvolvimento. Exato. Uma questão bem importante é a rotina, né? A rotina da criança. Todas as crianças precisam de uma rotina, mas muitas crianças autistas necessitam ainda mais, porque não gostam dessa questão de imprevisibilidade. Então, trabalha a rotina visual, já falei que é bem importante, e esse suporte da família, como a Sabrina mesmo falou, de apoiar a criança, de incentivar, muito carinho nessa hora, né, Sabrina? Muito Exato. amor, muita paciência. Eu digo que a gente vai tentar 1000 vezes, se não der, vamos tentar 1001 e 1000 e quantas forem necessárias. Porque não existe uma varinha mágica, né? Uma fórmula mágica para o processo de desfraude. É muitas tentativas, às vezes não vai dar certo num primeiro momento, mas a gente tem que tentar, né? Como é que Exato. funciona o teu acompanhamento? Como é que eu vi que tu tá tendo a semana do desfraude, tem o curso agora, Isso, né? Fala um pouquinho para mim, para nós, né? isso. Como é que é? Sim, 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 vou falar assim. É exatamente isso esse gancho que eu ia pegar, porque eu vejo que falta informação. As pessoas precisam de informação, informação de qualidade. Não adianta a gente, às vezes, acompanhar, a pessoa A fez o desfraude do filho dela assim, e pegar, padronizar para todo mundo. Cada criança é única, cada criança tem o seu desenvolvimento. E Exato. eu vejo que o desfraude, as mães ficam enlouquecidas, estressadas, aflitas, angustiadas com o desfraude da criança. Quando eu comecei meu Instagram profissional, Letícia, eu comecei a postar sobre nefrologia. Então, eu falava sobre infecção urinária, pedra no rim, sobre diversas coisas. Mas eu via quando eu postava sobre desfraude, vinha uma chuva de perguntas. E eu pensei, por que não ajudar essas famílias, ajudar essas mães, né? Outro dia mesmo até levei um sabão de uma mãe perguntando, mas por que você fala de mães? O pai também tem que estar ativo. Eu falei, sim, a família tem que estar ativa, o pai, a mãe, a avó, todo mundo, com certeza. Mas é porque a maioria do meu público é feminino, Elas né? são a A gente pega maioria, eu também vivo falando mães, 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 aí eu falo a família de vez em quando, é porque elas são as maioria, elas são sempre as linhas de frente, né? As super mães. exato. As mães, elas são a linha de frente. E a partir do conhecimento, elas sabendo como é o processo, ela vai tranquilizar o pai, vai tranquilizar a escola, vai tranquilizar, vai combater aquela pessoa que fica atacando pedra nela, falando assim, seu filho é grande, não devia usar fralda. Porque tem muita cobrança social também, né? Tem. Então, Escolar eu vim também, né? escolar, Escolar, exato. esse ano a gente teve um caso que eu tive que me intervir na escola porque eles não estavam querendo passar a menina para outra turma porque ela usava fralda. Então foi um caso Olha só, bem delicado. Uhum. exato. É bem delicado e por isso que a gente precisa levar informação para essas pessoas. Então, eu fiz a proposta de fazer o curso online para mães, para pais também, né? Para as Para famílias. famílias. Isso, para as famílias. Com esse primeiro curso, como ele vai se dar, tá? Esse vai ser o meu primeiro, vai estar sendo minha estreia. Vão ser 5 encontros online e ao vivo. Então, vou falar no primeiro módulo sobre
conhecendo o corpo do meu filho, então muitas pessoas não sabem, às vezes, a fimose, como é que a gente vai fazer, como é que faz, como é que, Ah, que se é para legal. operar, se não é. A questão do, por exemplo, chega às vezes criança que vai passar sonda quando tem infecção urinária, como é que é isso, onde fica a uretra, a higiene, tudo do corpo da criança, como é que é o corpo da criança. O módulo 2 eu vou falar sobre a escola, exatamente isso. Como a escola e a família pode ajudar essa criança. E aí, como vai ser online e ao vivo, a gente vai interagir pelo Zoom, vai conversar, vai ter esse canal, né, de interação. O módulo 3 eu vou falar sobre desfraude gentil, mas eu vou falar do desenvolvimento. Como cada etapa do desenvolvimento, a criança, a família vai poder ajudar. E aí, o público pode ser mães a partir de 1 aninho de idade, porque se a mãe, antes da criança desfraudar, já saber o que vai fazer, fica Perfeito. muito mais fácil. Intervenção Entendeu? precoce. Já vai ser Precoce. E feita. isso, e ela já vai entender. E o 4 e o quinto encontro, acho que eu tô falando módulo, mas é encontro, né? São encontros ao vivo. Sim. O quarto e o quinto encontro, só os problemas do desfraude. Então, desfraude do cocô, qual é o problema? Que eu vejo que as crianças são muito constipadas, têm dificuldade com o desfraude do cocô, problemas de fraude de xixi na cama, escape urinário. Então, eu vou trabalhar todos esses problemas do desfraude com elas. Por isso que vão ser 2 encontros, porque são muitos problemas. E aí a gente vai tirar dúvidas, vai conversar. A ideia é fazer essa rede de mães, né? Que a gente consiga levar mensagem de qualidade sobre desfraude para elas, né? Agora que tu comentasse sobre a questão de problemas, que devem ter vários, né? Várias dúvidas nessa questão do desfraude. Existem crianças com autismo que têm dificuldade com o cheiro, com a textura, com a fralda. Então, tudo isso também acaba dificultando o processo de desfraude da criança. Uma ajuda de TO é bem importante. A TO, a fono também vão auxiliar bastante nessa questão do desfraude, né? A equipe multi toda é importante nesse suporte. Mas existem crianças que têm mais dificuldade por causa disso. Outras já não querem ficar com a fralda, já querem arrancar a fralda antes. Teve um caso essa semana lá na clínica, 2 aninhos já tá querendo tirar, assim. Então, a mãe veio me questionar. Falei, ih, tem live essa semana. Essa questão do tirar a fralda, o que acontece? É que a criança já está começando a entender o corpo dela, entender o organismo. Então, Uhum. antes, quando era bebezinha, fica com cocô, com xixi, não tá nem aí, né? A criança não tem esse problema do sentir. Quando é maior, ela fica, opa, tem alguma coisa de estranha comigo. Então ela já quer tirar. Só que o desfraude, isso é um dos sinais, sim, mas não é um sinal de que tenha que desfraudar a criança, né? O desfraude é quando a criança tem autonomia, né? Tenho essa autonomia e eu vou fazer xixi no banheiro ou no piniquinho. Ela tem esse entendimento. Por isso que o cognitivo, né, que é a parte do entendimento da criança, é bem importante. Ela entender que eu estou com vontade de fazer xixi, eu tenho que ir ao banheiro para fazer xixi. Exato. Então, não é só o tirar a fralda. O tirar é um pré, é um passinho antes que ela já está sentindo que tem algo no organismo dela. Então, por exemplo, se ela está sentindo, ih, filho, vamos lá, vamos no banheiro, vamos tentar, vamos tirar essa fralda no banheiro, começar a levar essa criança no banheiro para trocar de fralda, né? Legal. Para começar a entender toda essa dinâmica aqui. Na nossa sociedade ocidental, a gente faz xixi no banheiro. No banheiro. Então, o piniquinho, ele tem que estar no banheiro. Usar o piniquinho no banheiro antes do desfraude. Por exemplo, tem muita criança que tem medo do pinico, né? Ou do Então, antes da vaso criança, também, né? ou do vaso também, e também antes dele desfraudar, já tem um piniquinho. E aí, filho, vamos sentar no pinico, para ele só sentar, de roupa mesmo. Para já acostumar com aquele objeto, já entender, não ter medo, né? Entendi. Todo um processo antes, né? O desfraude Antes. realmente é só a cerejinha do bolo. Existem muitas Exatamente. coisas antes, né? É igual o processo de linguagem, de fala. Até chegar lá, a criança precisa ter alguns. Uso para o desfraude também. Pré-requisitos, que a gente chama de habilidades básicas. Compreensão verbal,
entender o que a gente fala, entender o que a gente pede. Contato visual é outro pré-requisito para a aprendizagem dentro do transtorno do espectro autista. E sentar e esperar a sua vez também são alguns dos pré-requisitos para o desenvolvimento infantil. Então, o desfraude, ele vem Ó, depois de tudo isso. Ele exato. vem O depois de sentar e tudo isso. esperar a sua vez. A criança, Uhum. para fazer xixi, ela tem que sentar no pinico ou no vaso e esperar o xixi sair. Exato. Pensando numa criança que é mais agitada, a família às vezes é agitada, porque a gente Uhum. sabe que a família, a criança é o espelho da família, se todo mundo é agitado, não senta para comer, faz tudo correndo, como você espera que essa criança vai sentar e deixar o xixi sair? Não vai. Uhum. Não vai ter esse tempo de espera, né? Ô, Sabrina, E, uma das perguntas que eu queria te fazer é o hum, máximo, não vou dizer máximo, mas a idade limite para uma criança que não tem autismo neurotípica é 5 anos para o 5 anos. desfraude. Isso, 5 anos. Mas é o que eu falo assim, a gente não vai esperar os 5 anos e não fazer nada, né? Porque tem muito disso. As pessoas acharem que, vou então esperar o tempo dele, vou esperar e não fazer nada. A família, ela tem um papel muito importante nesse estímulo, né? Então, começar a reparar nesse, entre os 3 aninhos, não desfraudou nesse, entre 2 e 3, Uhum. Que é o o que ideal, que está acontecendo? Não é o ideal, é o mais comum. o mais comum. Né? É o mais frequente. Mas o que que está acontecendo? Porque muitas das vezes essa criança tem o quê? Medo de fazer cocô. Então, ela tem um cocô mais endurecido e aí por isso ela não consegue desfraldar do cocô. Ou às vezes ela é apegada à fralda, então ela já cria uma mania de mãe, quero fazer cocô. Aí a mãe bota a fralda e a criança faz, depois tira. Então, começar a observar o que que está acontecendo. Se é somente uma preguiça ou se tem algum problema mesmo que não está culminando nesse desfraude. E aí, ir estimulando, fazer essas questões de falar sobre o xixi e cocô, dar tchau pro cocô, dar tchau pro xixi, mostrar, usar o lúdico. O lúdico é bem importante e um dos bônus do curso vai ser um aulão com a Annelise Kowalski, que é pedagoga, sobre lúdico, né? Contar historinha também, né? Contar história, exato, tem livrinhos, pegar ursinho, colocar no pinico, mostrar. Então, fazer essas dinâmicas vão ajudar na criança, não é questão de eu vou esperar ele completar 5 anos e não vou fazer nada, né? Uhum. Ser atuante. E ter um profissional de saúde que acompanhe essa criança. Porque às vezes a gente acha que está tudo bem, a criança não está no desenvolvimento correto e não está. E a Sim. gente está esperando, está perdendo tempo de tratamento, né? Exato. E tempo de tratamento é triste porque não volta mais. A gente perdeu algumas janelas de oportunidade, como diz, né? A gente Exatamente. tem casos de mães que relatam que a criança faz o xixi no piniquinho, no vaso, mas o cocô acaba pedindo para colocar a fralda e eles acabam se escondendo atrás de um cantinho, vão lá no cantinho, faz cocô, e aí a mãe já sabe, o pai já sabe, e aí vão lá e fazem a troca, né? O desfraude é Nesse algo bem caso, caro dentro do transtorno do espectro autista, assim como a seletividade alimentar. sim, nesse caso é bem importante os pais avaliarem a consistência desse cocô. Será que ele Uhum. está se escondendo para fazer cocô só porque é uma das estereotipias? Ou se ele está se escondendo porque ele quer ficar de cócoras, que é a posição que o cocô sai com mais facilidade. Ele tem um cocô mais duro, mais bolinha. Então, o ficar de cócoras facilita o ato da evacuação. Então, os pais observarem isso também para, peraí, o cocô dele está mais endurecido. Então, vamos melhorar a alimentação, melhorar a ingesta de água. Melhorei a parte alimentar, não está ok? Procurar uma nutri infantil, né? E às vezes um pediatra para a gente começar medicação para Isso, organizar esse intestino, eu ia entendeu? questionar sobre medicação e quais seriam as medicações
indicadas para depois de todo um tratamento, né? De todo um acompanhamento, não está surtindo efeito, qual é a medicação que é utilizado para o desfraude, para auxiliar nesse processo? Na verdade, assim, tudo vai depender do que está levando a esse desfraude não acontecer. Uhum. Então, por exemplo, se ele tem um problema de constipação e aí não está tendo o desfraude do cocô, a gente precisa trabalhar essa constipação, tirar essa memória de cocô, fazer cocô dói e do medo do cocô. Outro dia mesmo atendi uma criança lá na CAIC que era essa queixa. Ela tentou o desfraude e aí ela começou a ficar com muitos medos de Uhum. fazer cocô e começou a aprender mais. Ela Eles, chegava a ficar 10 dias sem cocô. eles ficam. É triste, né? É muito triste. E aí eu fiz um tratamento com laxativo, né? É, encaminhei para osteopata infantil também, para também ela não ficar viciada no laxativo, Que então bom. trabalhar essa mobilidade intestinal. E aí já no retorno de um mês ela já melhorou, já estava fazendo cocô a cada 3 dias, pastoso. E aí a mãe falou assim para mim, mas ela ainda tem um pouquinho de medo. Eu falei, olha, ela ficou meses tendo medo do cocô. Uhum. A Exato. gente agora tem que ter paciência, continuar com a medicação. Daqui a uns 3 meses você volta para a gente ver e trabalhar esse medo dela. Porque agora é trabalho do medo, mostrar, porque aí ela vai começar com essas fezes mais pastosas e ela não vai sentir dor. Então ela E vai tem que. ter segurança também, né? Exato. Ela vai desassociar, fazer cocô, dói e eu vou ter medo. Entende? Agora, a criança que não desfraudou, do xixi também, a gente tem que ver se ela tem um distúrbio miccional, que é um problema da bexiga. E aí tem que fazer uma série de exames, tem que ver, avaliar, normalmente eu peço um diário, que é medir todos os xixis do dia inteiro, o volume, porque tem um cálculo que faz, dependendo da idade da criança, quanto de xixi ela deveria urinar, cada micção. Hum. Então, tem crianças que têm uma bexiga mais hiperativa, que é uma bexiga que não consegue encher, ela já escapa xixi, então tem que avaliar se é isso, ou uma bexiga mais preguiçosa, que a criança vai a bexiga vai enchendo, 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 e a criança não urina nunca. É aquela criança que segura demais e faz infecção urinária, né? Que é outra coisa comum que Que vai acontece. correndo nos 45 do segundo tempo, já sabe fazer xixi. Exato. E a gente fala que é a urgência, né? Ela sai correndo. Xixi, 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 tem que sair correndo. Uhum. Então, se não der certo, é só com uma avaliação médica para a gente ver o porquê que não deu certo, né? Tanto o desfraude do dia quanto da noite. E deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Hum, A gente pode botar a fralda só para dormir? pode. O que acontece? A criança ela não precisa desfraldar do dia e da noite ao mesmo tempo. Por exemplo, ela pode desfraldar com 2 anos e meio do dia e à noite usar a fraldinha da noite. Mas chegou aos 5 anos, não desfraldou, também precisa de avaliação, tá? Então, outro dia atendi um menino de 6, outro dia de 7, porque precisa de avaliar o que está acontecendo. E aí tem que ver, que é a enurese, né? A enurese é quando a criança faz o xixi na cama, que ela não conseguiu desfraldar. E aí a enurese, ela tem dois tipos. Tem a criança que ou ela não conseguiu esse desfraude da noite, ou ela passou 6 meses seca, então vamos dizer assim, 3 anos, a criança tirou a fralda da noite. Com 4 começou a fazer xixi na cama. Não era, não podia. Não era Então, esperado. não é esperado. Então, se ela ficou 6 meses seca e voltou a ter escape, é importante avaliar. Os pais ficam muito preocupados assim no escape, né? Durante o processo pode ter um pouquinho de escape, mas não pode ficar meses escapando, entendeu? Se tiver meses escapando, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Ou ver se foi um desfraude precoce. A criança não estava pronta, mas o adulto foi lá e tirou a fralda da criança, né? Isso acontece bastante, né? Infelizmente. Infelizmente. Normalmente, os pais acham que o processo de desfraude é dele. Então, verão, vamos aproveitar, essa criança está grande, vai começar a escolinha, vamos desfraldar. Não é Exato. assim.
Bem Não é assim? importante tua fala, bem importante. A gente acha que é o adulto que decide, de certa forma, o tempo do desfraude da criança, né? E todo mundo fala isso. Deixa para desfraudar no verão, deixa para desfraudar no verão, porque vai ser melhor, vai ser mais gostoso, a escola desfralda também. E já Mas tá, conta com. Vai ter escapes e por isso que no inverno vai ficar molhado e vai ter. Vai ficar com frio. Mas não é para ter escape. A criança tem que entender que ela precisa ir no banheiro para fazer xixi, né? perfeito. Uma outra coisa também, até comparando o desfraude com outros desenvolvimentos, a gente não fala assim, eu falei meu filho, ou eu andei meu filho. Não, ele andou, ele falou. Então, a gente tem que lembrar que a gente precisa estimular essa criança, fazer o diagnóstico precoce, Sim, sempre. ter uma equipe multiprofissional junto com essa criança. Isso é o mais importante. Sim, sim. Até mesmo para poder guiar, orientar as famílias de como fazer em todas as etapas, né? O desfraude é mais uma etapa que a criança com autismo vai passar. Então, quanto mais ela Exatamente. tiver orientada, com suporte, com profissionais que entendem do assunto, que vão orientar essa família de forma correta e que não seja doloroso para a criança, que não seja traumatizante, que não seja algo forçado, e sim com bastante carinho, bastante amor e paciência. Tenho certeza que esse Exato. processo de desfraude vai ser suave. Pode sim, claro, demorar, porque para o desfraude, cada criança precisa de um olhar diferenciado, né? Até mesmo por essas questões de atraso na fala, de dificuldade do cognitivo, dificuldade na interação. Então, isso pode muitas vezes acabar acarretando ao desfraude não o esperado 2, 3 anos, mas com bastante amor Exato. e carinho, consegue Aqui, sim. exato. A Ressignificando Olhares fez um comentário muito bom. O desfraudar das crianças também está muito relacionado às emoções. Eu vejo muitas crianças passam por desgastes traumatizantes devido à ansiedade da família. Sim. E aí Uhum. vem o nosso papel como profissional. Informar essas famílias e tranquilizar, tirar essa ansiedade. Para que o desfraude seja tranquilo, para o processo da linguagem, como a gente vem falando, seja Mensagem. tranquilo. Mas se a família não sabe, ela fica estressada e passa isso para a criança. Ou muitas vezes não sabe, diz, ai, ui, vamos tirar o cocô. Ai, que nojento. Uhum. Ui, que cheiro ruim. E aí já Exato. passa isso para a criança, ela já vê que é algo nojento, né? Algo sujo, algo fedido. E a criança vai querer fazer algo ruim, algo fedido? Não, ela quer agradar. Então, se ela Isso. quer agradar, ela não quer fazer algo feio, nojento, fedido. A gente tem que tratar o Uhum. cocô, por exemplo, com naturalidade. Todo mundo faz cocô. E se a gente não fizer, é porque tem algo errado com a gente. Exato. Exato, isso mesmo. Todo mundo faz cocô. Então, que a gente consiga passar isso para as crianças de uma forma tranquila. Eu lembro que na Sim. época que eu trabalhava em sala de aula, eu ensinava as crianças, falava sobre desfraude. Eu levava o piniquinho, botava a boneca e eu jogava sucrilhos no vaso, aqueles sucrilhos de bolinha, para dizer que a boneca estava fazendo No cocô. banheiro. Uhum. Sim. E é isso é o lúdico. A criança vai ficar, nossa, fez cocô, e ela vai aprender. E o Isso aprendizado aí. ele pode ser leve, pode ser divertido, né? Não algo pesado, Deve ser. chato. Sim, Deve ser. sim. Uma das questões que a gente fala para as famílias são as tentativas discretas. Tem criança que vai ter essa aversão a entrar no banheiro, a sentar no vaso, então não forçar, né? Não levar essa criança na marra para sentar no vaso, e sim, vou fazer meu xixi, vou fazer meu cocôzinho, sento ali no vaso, chama a criança para estar ali comigo, para brincar ali comigo um pouquinho, para ela já ir vendo como é. Senta rapidinho, pega a criança rapidinho, dá uma sentadinha e já tira ela para ela ir se acostumando com esse universo Acostumando. do piniquinho ou do vaso. Outro dia mesmo eu recebi um relato de uma mãe falando assim: ah, doutora, o que que eu faço que meu filho está com medo de entrar no banheiro, de ir no vaso? Era uma criança autista.
E aí ela falou assim, eu falei, você estimula, quando você for no banheiro, leva ele junto, conversa. Ela, eu estava levando, mas acho que eu estava pressionando tanto que agora ele ficou com aversão. Aí eu falei, não, você tem que levar, mas de uma maneira brincando, né? Não Senta aqui que obrigando agora o eu vou fazer menino cocô. toda vez. Vamos, mamãe vai no banheiro, vamos junto. Não é assim. Tem que ser discreto, tentativa discreta, levar devagarinho, dar uma sentadinha, tira. Eu sento aqui no vaso, tu senta no piniquinho, uma vez um pouquinho o Joãozinho, depois a boneca, depois o carrinho. Tem que achar formas de fazer essa criança se familiarizar com o ambiente do banheiro. A Sim. Cibele está Tem uma, falando ali com a gente, tem ó. uma. E sim, a Cibele aqui, ó. Os dois, os meus dois tentei desfraldar com 2 anos, não consegui. E com 2 anos e 7 meses fraldaram sozinhos. Exatamente, essa é a ideia. E irmãos, é muito comum essa comparação. Um desfraldou com 2, será que vai ter o seu outro? Não necessariamente, são duas crianças diferentes. Sim, a live vai ficar salva. Ó, sim, tive paciente com 3 anos que passava 3 dias sem evacuar, só com supositório. Mas toda a família estava com estresse sobre o assunto. Virou algo até de dizer, se não fizesse cocô, vai morrer. Não, gente, não pode usar isso. E assim, Nossa, e essa questão do cocô, as pessoas tadinho do normalmente, psicológico dessa criança. sim, normalmente a família come mal e aí todo mundo é constipado. Então todo mundo acha que fazer cocô em bolinha é normal, ficar muitos dias sem fazer cocô. Uma vez eu recebi uma dúvida que era assim, doutora, a constipação é genética? Eu falei assim, sempre tem fatores genéticos, né, em tudo, mas a gente tem que lembrar que o comportamento da família, a alimentação, os hábitos, como é que estão, né? Normalmente todo mundo come pouca fibra, não bebe água, e aí dá início, dá na constipação. Bem isso mesmo. Já vou até rever aqui o cardápio de casa. Sim, deixa eu ver assim. O assunto era cocô. Melhorou a alimentação, mas tem mudarem o foco da alimentação, 95% melhorou. Olha só. Ela é Nutri, então ela dá esse suporte Sim, nutricional. ela pega esses casos, né? Exato. Tem outra dúvida aqui, ó. Doutora, meu filho tem 13 anos, tem transtorno do espectro autista, tem 13 anos e enurese noturna e fralda. O que podemos fazer? Essa criança é um caso que precisa de avaliação, porque não tem Avaliação. como eu aqui na live falar, você vai fazer isso ou aquilo. Tem que avaliar como é a rotina dele, como são as frequências do xixi durante o dia. Se durante o dia ele tem a urgência, né, que é o que a gente falou de xixi, 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 sair correndo, ou ele tem um padrão de segurar muito o xixi, porque Qual é tudo o do nível de dia, autismo também, né? Para ver aonde qual ele é o se nível? encontra, se ele tem essa Exato, compreensão. exato. Se ele é constipado, porque a constipação piora também o xixi na cama, porque onde fica o xixi, que é a bexiga, né, fica aqui, e o reto, onde fica o cocô, fica aqui. Se ele fica, o reto fica muito cheio de cocô, pressiona essa bexiga e aumenta, faz com que tenha perda de xixi à noite. Então, tem que avaliar tudo isso nele, tá? Para poder chegar no que está causando e fazer um tratamento, né? Aí o tratamento normalmente é com fisioterapia pélvica, às vezes tem alarme, às vezes tem medicação, tudo vai depender de qual é o grau. Ótimo. Olha, já temos mais de 40 minutos de live. Vocês têm mais alguma Perfeito. dúvida, mais alguma coisa? Lê. A Aida colocou ali, tem uma amiga com uma criancinha de 4 anos e não desfraldou ainda. Ela colocou ali escrito. Dá para Tá? esperar, mas a família tem que ser ativa no processo, né? E vamos ver, chegou ao 5, não desfraudou, é importante avaliar essa criança também, tá? Mas lembrar que a criança precisa de uma equipe que acompanha ela como um todo, informação. Então, ó, meu curso de desfraude tem inscrição aberta, até daqui a pouco, até meia-noite fica aberta as inscrições. Será um prazer ajudar vocês, tá? Quem tá aqui, o link é na bio, lá no início da minha página, só clicar que vai para a página de compras.
E tem os 10 primeiros inscritos vai ter uma mentoria individual, tá? Ah, eu achei o Personalizada. máximo, eu vi isso. É, isso. Vai ter essa mentoria individual para os 10 primeiros inscritos. Na última vez que eu vi, não tinha 10 inscritos, então Já ainda tem. dá tempo de conseguir essa mentoria individual de desfraude, que aí eu vou conhecer a história da família, saber, não vai ser uma consulta médica, tá? Quero deixar isso bem claro. É uma consultoria, saber sua história, o que a gente pode fazer, como a gente pode organizar essa rotina, né? Então, isso é Uma bem importante. orientação, uma mentoria mesmo, né? Um Isso. suporte de como vai ser. A Perfeito. Adri perguntou qual a idade certa para o desfraude. Então, não existe idade certa, existe um, um espectro de idade, né? Entre 2 até 5. 5 e pouquinho já não. Entre 2 até 5, isso depende do desenvolvimento da criança, tá? Então, é Exato. muito importante saber que isso é atrelado ao desenvolvimento da criança. A Cibele falou que observa que tem muitas famílias que deixam a criança fazer na fralda por comodidade. Eu acho que foi isso que ela colocou. Eu acho que é isso. Ó, E triste, né? é, Porque a acaba família tem que ser atrasando ativa no todo um processo, né? processo. Todo um Sim, processo. Aham. que às vezes a Questão criança de fica com... autonomia, de independência, questão de Sim, linguagem, cognição, tudo isso. Então, famílias que deixam exato. os filhos fazerem na fralda, quando eles já têm compreensão, já têm maturidade, já têm noção, vamos fazer o desfraude dessas crianças. Exato. E é trabalhar isso. Que tem Exato. muito disso também. A família não quer estimular a criança. E às vezes deixa para a escola estimular. Agora, com a questão da pandemia, Da isso ficou pandemia. muito mais evidente, né? Uhum. A Adem falou que a filha tem 1 ano e 8 meses e tem suspeita de autismo. E será que é um pouco diferente os sinais? Opa! Suspeita de Os autismo, sinais, Adri? sim. Primeiro a gente tem que avaliar qual é o grau, né? E aí a Letícia pode falar bem mais que eu sobre isso. Ter essa equipe multi junto com ela dando suporte. E aí ela vai ter os sinais dela, mas de acordo com o grau de autismo. Acho que é importante você falar como deveria ter, como ela pode progredir já que ela tem suspeita para chegar nesse diagnóstico. Quando a gente tem uma suspeita de autismo, a gente tem dois caminhos a fazer, né? Com 1 e 8 já dá para fechar um diagnóstico, tanto levando no neuropediatra, como também para uma equipe multidisciplinar. A diferença é que quando a gente leva a criança para uma equipe multidisciplinar, ela já tem uma avaliação do neuropsicopedagogo, da fono, do psicólogo e da TO. Porque se faz necessário uma avaliação do desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento, para saber quais são as potencialidades e os atrasos que essa criança tem. Porque ela sendo autista, ela vai ter alguns prejuízos, ou na interação social, ou então na linguagem. Se ela for direto no neuro, o neuro vai diagnosticar essa criança com autismo, mas também vai encaminhá-las para as terapias, onde a avaliação também vai ser realizada. Nós, na Transformar, a gente não inicia um processo, uma intervenção, sem antes avaliar essa criança. Eu preciso saber quem é ela, o que ela tem, quais são as necessidades dela, quais são os limites, o que ela tem de potencial, para depois disso a gente montar um plano de intervenção e desenvolver essa criança. Então, Adri, com 1 ano e 8 meses, que eu acho que é isso que tu colocaste ali, a gente já pode avaliar e já deve intervir o quanto antes, porque o desfraude pode ser que aconteça com 2, com 3, com 4, com 5, mas tem outras questões que também são tão importantes quanto o desfraude, tá? Exato. Imitação, contato visual, interação, tem muita coisa que também é importante. Te O espero, hein, desfraude é a Adri? cerejinha do bolo, como a Letícia falou lá no início. É, depois de todo esse desenvolvimento ok, a criança vai desfraudar. Mas se ela tem Perfeito. vários entraves nesse desenvolvimento, fala, linguagem, no caso do autismo não tem a parte motora, mas, por exemplo, a criança com síndrome de Down, ela tem a parte motora que pode ser um pouco mais comprometida porque ela é mais flácida, né? Ela não tem o tônus muscular dela tem um prejuízo, então precisa trabalhar essa criança antes e o desfraude vai ser a consequência, quando ela entender o processo de fazer xixi,
no vaso, ter que ir até o banheiro. Então, isso vai ser a consequência, Perfeito. vai ser o final, né? Não é o Estamos meio. finalizando já? Falta Já minutinhos para vai dar terminar a nossa 50 live? minutos. Vamos finalizar. Eu quero te agradecer imensamente por essa live. Foi maravilhoso, assim. Eu Obrigada. aprendi muito e acredito que as mães tenham aprendido, mas eu sempre aprendo. Cada live que eu faço, eu aprendo demais com meus convidados e você foi brilhante. E vamos Obrigada. continuar conversando sobre desfraude, sobre autismo, sobre desenvolvimento. Com... E Adoro. também quero Quero agradecer a agradecer. parceria da CAIP, que é a Clínica de Atendimento Integral da Criança, né? A qual eu também Uhum. sou gestora, com a Transformar, que é a sua clínica. Então, agradeço. Eita. Na CAIP nós temos Neuro e na Transformar nós temos a equipe multi, então a gente já faz esse link. Ó. E é isso. Eu queria que você Muito dissesse as palavras obrigada. finais antes de eu encerrar aqui. Perfeito. Obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Obrigada pelo convite. Desejo uma ótima semana para vocês. Um beijo. Obrigada. E para vocês que estão aqui, que assistiram a live, se tiverem interesse no meu curso de desfraude até hoje, meia-noite, as inscrições ainda estão abertas. Vai ter a mentoria para os 10 primeiros. Então, na última vez que eu vi, ainda tinha vaga. Corram lá, vai ser bem legal. Vão ser 5 encontros só com conteúdo ao vivo, online. Então, você, no conforto da sua casa, vai conseguir fazer, né, assistir às aulas, estar comigo, a gente vai estar juntinha, tirar suas dúvidas e eu entender melhor o que você precisa, tá bom? O link fica na bio, é só ir lá e correr pro curso, que vai ser muito bom. Começa a semana que vem, tá? Letícia, mais uma vez, eu sei que você saiu aí para eu falar sobre o curso, mas eu quero agradecer novamente você por estar aqui comigo e gratidão também a todos vocês que participaram dessa live, estavam aqui até agora aprendendo um pouquinho mais comigo e eu também podendo contribuir com vocês. Muito obrigada a todos, um beijão e fiquem com Deus.